Olá, estudante, tudo jóia? Aqui quem fala é o professor Alexandre Tardelli. Estou aqui novamente para trabalhar o componente curricular de História, aula para o 7º ano, e vamos seguir aqui estudando através do Caderno do Aluno do Currículo Paulista. Iniciaremos aqui hoje com a nossa aula número 4. E na aula número 4 vamos com a unidade temática, que é Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo. E vamos trabalhar as seguintes habilidades, que é identificar as principais características do humanismos e dos renascimentos, analisar seus significados, relacionando-os ao processo da expansão marítima. E o objeto de conhecimento aqui, portanto, é o nosso conteúdo. Ele é Humanismos, uma nova visão de ser humano e de mundo, renascimentos artísticos e culturais. Então nós vamos iniciar essa unidade temática aqui, né? E esse novo conteúdo, esse novo objeto de conhecimento aqui, lembrando, né, dando sequência àquilo que a gente iniciou nas aulas anteriores, que foi a respeito do período que a gente vai estar estudando, que é o período da Idade Moderna. Então vamos iniciar a situação de aprendizagem 2, com o tema O Humanismo e a sua relação com a ciência e a tecnologia. Para iniciarmos falando aí inicialmente deste tema, é importante a gente entender inicialmente, né, que nós estamos falando, portanto, de um novo período histórico, como nós vimos nas aulas anteriores, denominado de Idade Moderna. É um período a qual nós temos aí um rompimento com o período anterior, né, que foi o período da Idade Média, né, que é o período medieval. Então, o período moderno é um período novo, na qual ele traz novos elementos, pensamentos, que busca um rompimento com o período medieval, tá certo? E em cima disso, nós vamos entender aqui ao longo, né, desses estudos, em relação a esse período, a relação entre o renascimento europeu do século XV e XVI e o pensamento científico. Então, quando a gente fala de Idade Moderna, nós estamos falando, né, do renascimento, né? Ou seja, a palavra renascimento é renascer, é algo que já existia, né, e que nasce novamente. Então, no caso aqui, nós estamos falando da Europa, né? Então, a Europa ela viveu durante 1000 anos aí, dentro de um período considerado, né, medieval, período da Idade Média. Inclusive esse período foi assim chamado pelos próprios modernistas, né, pelos próprios contemporâneos aí da Idade Moderna, tá certo? Que denominaram, que chamaram, né, o período anterior ao deles como Idade Média, como o período das trevas. Por quê? Porque nós tivemos durante esse período um poder muito grande, muito centralizador da igreja, que dominava praticamente várias esferas da sociedade, inclusive o pensamento. Então o pensamento religioso era muito forte durante o período medieval. E nesse novo momento, né, que nós estamos falando da Idade Moderna, portanto, que é o renascer da ciência novamente, tá? Então nós vamos estudar aqui a relação, né, desse renascimento, tá, europeu do século XV e do século XVI com relação a esse pensamento científico. Outra coisa importante aqui é compreender o papel do humanismo na mentalidade europeia e como essa mudança foi central na empreitada das grandes navegações,
Tá? Então, as grandes navegações, né, iniciadas por Portugal, pelos espanhóis e depois seguido por outras nações europeias como a Inglaterra, a Holanda, nós temos aí esse momento que foi possível principalmente por uma mudança de mentalidade, de uma concepção de mundo que se inicia, né, nesse período moderno. E essa concepção de mundo ela está pautada principalmente pelo humanismo, tá? Pela mentalidade, né, que é considerada aqui, chamada de humanismo. E nós vamos aprofundar um pouquinho, né, sobre ele aqui durante a aula. Outra questão importante aqui é os conceitos de humanismo e antropocentrismo, né? Então, o humanismo e o antropocentrismo, né, são pensamentos desse período, do período moderno. Tá? Então, o antropocentrismo é o momento de se colocar o homem no centro do mundo. Né? Então, no período medieval, nós tínhamos aí Deus como sendo o centro do mundo. Tá? O pensamento religioso muito presente, principalmente dominado pela Igreja Católica. Tá? E, nesse sentido, nós vamos ter aqui uma mudança de pensamento no período moderno, a qual se propõe aí colocar o homem no centro do mundo, tá certo? Então nós vamos trabalhar um pouquinho esses conceitos de humanismo e também de antropocentrismo. E vamos analisar, né, o renascimento comercial, que possibilita também, né, o surgimento das grandes navegações, né? O comércio aqui foi importante também para que ocorresse as grandes navegações. E com as grandes navegações nós vamos ter aí a chegada dos europeus, né, no novo continente, o que eles vieram a chamar de Novo Mundo, que no caso é o continente americano, incluindo aqui o Brasil. Então, para isso, nós vamos fazer essa atividade 1 de sensibilização, ok? Essa atividade ela requer o seguinte: 1.1. A pintura, a lição de anatomia do Dr. Tulp, feita por Rembrandt van Rijn em 1632, é considerada uma das obras mais famosas e revolucionárias da história da arte. Observe a representação e responda às questões sobre ela em seu caderno. Então vamos aí fazer a observação. Vamos lá com os nossos olhos bem atentos a analisar aqui esta imagem. Então nós estamos vendo aqui, né, na imagem, que é batizada de nome aqui, a lição de anatomia do Dr. Tulp. É uma pintura em óleo, né, sobre tela de Rembrandt, de 1632. Então essa pintura aqui, o Dr. Tulp está aqui no centro, né, dessa pintura, dessa ilustração que nós estamos vendo. Nós estamos vendo aqui um cadáver, né, que está sendo o quê? Estudado aqui, né, pelo Dr. Tulp, e a gente vê várias, né, podemos chamar aqui, né, de estudantes observando o que ele vem fazendo. Então é uma tela que procura trabalhar a anatomia humana, né, estudo do corpo humano, conhecendo o corpo humano. Então esse período é um período de muitos estudos, tá? Como nós vimos ali no slide anterior, é o momento do desenvolvimento do conhecimento científico. Beleza? Então, dando sequência aqui, aí nós temos essas seguintes perguntas relacionadas à ilustração anterior, que é a seguinte, a letra A. Qual é o tema da obra? Né? Então, vocês podem voltar aí e olhar, analisar e responder. O que o autor quis representar? Certo? Então tá fácil, né? É só vocês retornarem aí e fazerem essa observação e responder. A letra B. É possível identificar quem são os personagens representados na pintura?
Como eles se portam? Explique. Tá joia? A letra C. Percebe-se a existência de uma hierarquia entre os personagens da representação? Como ela aparece? Certo? Então, observando essa imagem, respondendo também se existe aí essa percepção, né, de hierarquia ali representada na imagem, como ela aparece também. E a letra D. Como se vestem os personagens representados na pintura? É possível identificar qual é a época em que foi feita essa representação? Há indícios que revelam o tempo histórico na pintura? Então tá fácil, né, gente? Então, e aí tem uma letra E. A aula de anatomia representada na pintura poderia ocorrer na Idade Média? Justifique, tá bom? Isso aqui é, né, última que talvez seja um pouquinho mais difícil, mas para vocês pensarem. Então, todas essas perguntas aí estão relacionadas ao que a gente acabou de ver nos slides anteriores. Então, vocês podem estar copiando, portanto, e respondendo aí no caderno de vocês a partir da observação e daquilo que foi comentado. Legal? Essa é a atividade de sensibilização, né, sobre o assunto. Dando sequência aqui, agora nós vamos contextualizar, né, vamos contextualizar esse momento chamado aí, né, de nascimento, né, de renascimento. Então vamos lá. Leia o texto abaixo sobre o renascimento. Renascimento é um termo que costuma ser utilizado para identificar um período específico da história europeia. O termo se refere a um processo histórico que ocorreu de formas específicas em lugares diferentes em toda a Europa, mas que é caracterizado pelas transformações em relação às estruturas medievais, que marcou a transição do feudalismo para o capitalismo. Não existe um consenso em relação à cronologia deste processo, mas boa parte dos estudiosos sobre o tema situam que ele aconteceu entre meados do século XIV ao fim do século XVI. O termo é comumente empregado para descrever os efeitos deste processo de transformações na arte. No entanto, houve impactos na filosofia, nas ciências, na cultura, nas mentalidades, na sociedade, na economia, na política e na religião. Neste período, houve uma revalorização das referências da antiguidade clássica europeia e uma crescente valorização da ciência e da natureza. Os seres humanos passaram a se perceber enquanto a maior criação de Deus e a se utilizarem enquanto parâmetro de medida para todas as coisas. Por isso foi dado o nome de humanismo, a principal corrente de pensamento do período. Então, o Renascimento é um termo, né, que procura criado para caracterizar essa passagem do período medieval para a Idade Moderna, tá certo? E também um momento onde nós tivemos aí o desenvolvimento, né, do capitalismo, tá? E aí nós tivemos o Renascimento não só no campo artístico, mas ela respinga também essas transformações, né, em relação às estruturas medievais, ela respinga também em outros campos, né, como na ciência, na própria cultura, na filosofia, na mentalidade, na economia, na política e também na religião, tá certo? E principalmente os renascentistas, eles buscavam, né, eles consultavam, a principal fonte que eles tinham de consulta era o período antigo, a antiguidade, principalmente a antiguidade clássica, greco-romana, tá? Da qual eles foram buscar, que é um período, né, o período antigo, é um período anterior ao período medieval, tá certo? Então eles foram buscar lá nesse período, né, na Grécia, em Roma, os conhecimentos aí para trazer, portanto, esse renascer, né, do conhecimento na Europa. Tudo bem?
Então, seguindo aqui, nós veremos agora algumas invenções e avanços tecnológicos da Renascença. Um invento super importante aqui foi a imprensa, tá? Ela surgiu no ano de 1454. Então, outro avanço importante à época para leitura e escrita foi a imprensa. Em 1454, Johannes Gutenberg criou uma máquina de impressão tipográfica com caracteres e tipos móveis, que possibilitaram a impressão de textos e livros. A primeira publicação em impressão foi a Bíblia, traduzida para o alemão. Tá? Então a imprensa, né, foi a possibilidade que vocês estão vendo aqui, essa máquina, né, imprensa, né, parece uma prensa mesmo. E ela possibilitou o quê? Fazer com que livros pudessem ser publicados, porque os livros antigamente eles eram todos escritos à mão, manuscritos, tá? Então, com essa máquina possibilitou reproduzir, né? Vamos podemos dizer que essa máquina aí seria a primeira máquina de cópia, tá, da humanidade, tá? Então, ela possibilitou reproduzir vários livros, né? E dessa forma em vários volumes, possibilitando que mais pessoas pudessem ler, tá? E outra coisa também importante aqui nesse período, que o primeiro livro, né, foi a Bíblia, e a Bíblia ela foi traduzida para uma outra língua, que até então ela toda era em latim, tá? Ela foi traduzida para o alemão. Outra descoberta importante desse período vai ser o globo terrestre, no ano de 1492. Em 1492, foi publicado por Martin Bean um modelo em escala tridimensional da Terra, o globo terrestre de Nürnberg. A estrutura era bastante simples, já que a América estava em processo de exploração e reconhecimento geográfico, né? Então esse globo terrestre que surge, ele vai mudar assim muito o pensamento desse período, porque durante o período, né, da Idade Média existia ainda uma mentalidade a qual nós tínhamos, se tinha naquele período uma visão de que a Terra era plana, né? Ela não tivesse esse formato oval que ela tem hoje, tá certo? Então foi uma descoberta super importante aí deste período. Outra invenção também vai ser o Atlas da Anatomia, no ano de 1543. Então, como exemplo das inúmeras invenções, destacam-se a obra de Andreas Vesalius, considerado o pai da anatomia moderna, o Atlas da Anatomia de 1543, De Humani Corporis Fabrica, propiciou o estudo da medicina associando-a à prática e à experimentação. Apesar de suas contribuições nem sempre terem sido aceitas pela visão tradicional, contribuiu de maneira relevante, como, por exemplo, ao atribuir ao rim a função de filtrar o sangue, né? Então começou os estudos aqui, né, retomar os estudos sobre o corpo humano, ok? Então foi elaborado um atlas, né, da anatomia humana. Outra invenção importante descoberta foi a lei da gravitação universal, em 1687. Então, o físico Isaac Newton publica a obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, descrevendo a força de atração que age entre os objetos por causa de suas massas, a lei da gravitação universal, né? Então, o porquê que nós ficamos de pé no nosso planeta, né? Em função da gravidade, tá certo? Então, isso foi uma descoberta também deste período. A órbita dos cometas de 1705. Em 1705, o cientista Edmund Halley publicou a obra Synopsis Astronomiae Cometicae, na qual pela primeira vez descreve os movimentos dos cometas.
O cometa Halley foi batizado em sua homenagem. Né? O estudo também astronômico foi muito intenso durante, né, esse período. E aqui nós vamos ter a atividade 3, seguindo ainda a contextualização, que diz o seguinte: leia o texto abaixo e siga as orientações para a realização da atividade. O renascimento cultural, comercial e científico na Europa. O renascimento cultural, comercial e científico proporcionou o fortalecimento de grupos sociais, como a burguesia mercantil, a centralização do poder político nas mãos dos reis e o questionamento da autoridade papal sobre os estados nacionais em formação. Este processo socioeconômico modificou de forma profunda a cultura das sociedades europeias, desconstruindo sua estrutura medieval e consolidando a Idade Moderna. Neste contexto, as grandes navegações modificaram completamente a lógica social e econômica na modernidade, transformando as relações que os europeus estabeleciam entre si e com o resto do mundo e impactando, consequentemente, nos processos de colonização da modernidade. Graças a diversos fatores de ordem geográfica, tecnológica, política e econômica, Portugal foi o primeiro a se lançar aos mares neste momento, dando início às grandes navegações. Para além de suas especificidades econômicas e domínio tecnológico, a iniciativa portuguesa se deveu principalmente à sua localização territorial estratégica entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico e ao fato de o país ter sido também o primeiro a realizar sua centralização política na figura do rei. E aí vocês têm essas perguntas relacionadas a esse texto que vocês devem copiar e responder. Então a letra A diz o seguinte: o texto aponta algumas transformações de ordem política e social que se devem ao Renascimento. Quais são elas? Letra B. O início dessas empreitadas marítimas pode ser considerado como uma das consequências do Renascimento? Justifique. E a letra C. Quais foram os fatores que mais impactaram no fato de Portugal ter dado início às grandes navegações? Beleza? Nossa aula vai ficando por aqui. Na nossa próxima aula a gente continua. Espero vocês aí, espero que vocês consigam responder as atividades. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!